Fala rapaziada, tá trazendo aí o quarto episódio aí do projeto 2026, onde a gente vai falar sobre as Media Keywords que a gente tá aprendendo aí no curso em vídeo, HTML, CSS. E hoje a gente fez dois exercícios aqui das três aulas que a gente teve, onde ele explica mais ou menos o que são Media Keywords e como utilizar. Eu vou apresentar aqui os dois exercícios já concluídos, ok? Que no caso, esse foi o primeiro exercício onde a gente criou como se fosse um site de notícias aqui como se fosse um menu, o negócio e tal, porque quando a gente fosse imprimir, né, ele teria que gerar tipo assim, tirar as informações desnecessárias para a gente apresentar só o que a pessoa quer ali, né? Então aqui quando a gente vai clicar aqui para imprimir, ó, você vê que o menu ele não aparece, as letras, o espaçamento das letras são outros e tudo mais. Assim como no final a gente adicionou essa frase. Esse artigo foi impresso através do site Curso em Vídeo. E se você parar para ver, essa frase não tem aqui no nosso site, entendeu? A gente adicionou lá no estilo para apresentar nessa outra tela de impressão. Porque aqui, quando a gente faz, ó, deixa eu abrir aqui o exercício 1. Aqui a gente tem dois tipos de Media Query, né? Uma screen, que é no caso a tela, e outro de impressão, print. Então a gente criou essas duas folhas de estilo, ó, deixa eu estar abrindo aqui, do exercício 1. No exercício 1 a gente tem a pasta de estilos, né? Ó, impressora e tela. A da tela a gente colocou aqui algumas informações de estilo, né? Para a gente diferenciar. E aqui no de impressora a gente colocou outros, assim como o menu aqui, ó. A gente colocou ele para não aparecer, ó. Display, não. Aí ele não vai aparecer, entendeu? A gente adicionou também um artigo aqui, ó. Para, por exemplo, depois do, do texto ali, né, que a gente colocou, adicionar esse conteúdo, que é a frase que a gente adicionou ali na hora da impressão, beleza? E o segundo exercício que a gente fez, ele é qual exercício? Aqui. O segundo exercício a gente tratou as media features, que no caso é a junção ali, né? E a gente fez aqui é, uma folha de estilo para tudo, né? Que é o all, uma para screen. E na screen a gente colocou dois tipos, né? A orientação vertical e horizontal, que chamam de portrait e landscape. É a orientação retrato e paisagem, sabe? Então a gente fez três folhas de estilo. Então tem ali uma geral, né, de forma geral, outra para orientação retrato e outra para orientação paisagem. Tipo assim, a questão do site aqui é bem simples, a gente só colocou aqui as folhas de estilo e um H1. E nas folhas de estilo que a gente colocou as informações, né, que no caso é o background e o, o background position, para ele ficar sempre agarrado ali no canto. Tipo assim, bem simples, mas no caso é a funcionalidade dele, ó. Vou separar aqui, ó, nessa janelinha. E conforme, por exemplo, ó, você vê que ele muda. Conforme ele vai entendendo que a orientação é diferente, ele altera, entendeu? Por exemplo, quando a altura for maior do que a largura, ele vai utilizar assim, né? Mas se a largura for maior, ele já tem essa outra, ok? No celular fica mais fácil de ver, mas porém como são diversos tipos de tela, ele tem que ficar responsivo, né? Então a gente está aprendendo essa questão da responsividade aí com as Media Queries e Media Features, ok? E também, não, acho que foi só isso, né? Eu estava vendo um projeto de um relógio que eu vi na internet, um contador de relógio, só que eu vou fazer amanhã, que hoje não vai dar tempo. Em questão das Media Queries e Media Features, foi o que a gente viu hoje, né, nessas três aulas. Mas eu queria estar trazendo também alguns projetos que eu vi no YouTube aqui. Projetos simples, mas que vão agregar aí ao nosso portfólio. No caso, eu estava vendo esse aqui, que estava simples, eu vi ela fazendo, tava, tipo assim, não tava nada fora da minha realidade, que é o relógio digital dinâmico,
que ele vai contando as horas sozinhas ali e tal. Tem um pouco de JavaScript no meio, mas nada muito mirabolante, beleza? Coisa simples para a gente estar fazendo aí, trazendo para o nosso portfólio. E falando em portfólio, eu estava dando uma olhada aqui, porque no nosso GitHub ele já tem alguns projetos que são projetos do próprio curso, né? Tipo o projeto Android, criado no capítulo 17, projeto Cordel, projeto social, que... Deixa eu abrir esse projeto social aqui. Adicionar aqui projeto social. O projeto social é onde a gente fez aqui, né? Um exemplo de computador, de celular. A gente clica aqui, a página principal, né? Se a gente clica aqui, a gente abre uma espécie de YouTube, né? A gente clica aqui, a gente abre o GitHub. A gente clica aqui, aparece o Instagram, aqui o Twitter, Facebook. Aqui as redes sociais que eu não tinha, eu utilizei a do professor, né? Mas é só pra gente ter uma ideia, ó, dos projetos. Projeto social, projeto Android também, que a gente fez. Android. Ele é responsivo também, ó. Que a gente estava aprendendo a fazer. Essa questão de responsividade a gente tem que colocar em prática, vai. Porque querendo ou não, hoje em dia tem diversos tamanhos de tela. Pô, tela no relógio, no celular, tablet. Então a gente tem que fazer o negócio funcionar em todas essas screens, em todas essas telas. E esse projeto Android aqui foi um dos que a gente fez também, ó. Menu, link, as imagens também, elas são responsivas, né? Conforme, conforme a tela, o tamanho da tela, a gente utiliza outras imagens. Então, essa questão de responsividade aí dos projetos acaba agregando muito ao nosso portfólio aí. Também bom que a gente vai aprendendo a fazer essas coisas. O projeto Cordel, ele é só como é que fala? Um textinho ali do Milton Duarte, um cordel mesmo, né? Então, a gente tá aí com esses projetos e eu tô atrás de outros projetos para adicionar ali ao nosso GitHub, para estar trazendo mais e mais informação e aprendendo também, né? Porque, querendo ou não, a gente só estudando, a gente tem que colocar em prática ali, que a gente vendo o professor fazer e repetindo ele, pô, é muito simples, é muito fácil. Então a gente tem que buscar aí mais desafios, mais projetos para a gente estar construindo aí o nosso portfólio, beleza? Então é isso, hoje foi domingo, não teve muita coisa não, mas na questão que aconteceu foi isso. Hoje teve também uma corridinha aí com minha namorada, a gente deu uma caminhada também, domingão tranquilo. E é isso, vambora, amanhã tem o episódio 5 aí, vou dar uma estudada legal também, pra gente botar pra acontecer. Se assistiu até aqui, muito obrigado, tamo junto.